Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? É mais um prazer, mais um motivo de alegria, na verdade, estar aqui lecionando mais uma aula da MBJ, Escola Bíblica dos Juvenis. Queridos, a primeira mão eu quero deixar a vocês um forte abraço, a todos vocês internautas que nos seguem pela página, está inscrito na nossa página, que sempre deixa um like pra gente, muito obrigado, que Deus possa abençoar. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo do vídeo aqui, vai estar uma plaquinha dizendo assim, se inscreva, então se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like aqui de gostei, porque quando você deixa o like, você divulga a nossa página. E quando você se inscreve, tudo que é postado na nossa página em primeira mão você recebe. Hoje eu estou sozinho, como vocês podem ver, mas hoje nós vamos estudar a lição 3, que é a natureza moral do ser humano. Nós vamos entender alguns itens. Lição passada nós falamos sobre a ética, né, e o caráter ético de Deus, e essa agora é a natureza moral do ser humano. Vamos começar com a introdução, tá? Amém? Opondo-se às várias teorias, mas principalmente a evolucionista, a palavra de Deus assevera que o homem foi criado à sua imagem e semelhança e que ele não é obra do acaso. A criação do homem, porém, envolve muito mais do que a formação de um boneco de barro e a mulher a partir da costela de Adão, pois o relato bíblico afirma que algo de Deus foi impresso no ser humano. Estudemos assim a imagem e a semelhança de Deus em nós e suas implicações. Então nós vamos ver que na verdade nós no ensino médio escutamos muito isso sobre a teoria darwinista, né? A teoria de Darwin, que é sobre a evolução. Hoje é empregado muito mais de outras formas, né? O Darwin é falado, mas também de outras formas. Mas nós vamos ver, nós que somos entendedores da Bíblia, vamos ver que Deus, o próprio Deus, quando fala, eu até já estudei na verdade algo sobre isso antes, quando falamos sobre Deus fazer o homem à imagem e semelhança, pensa, eu e você, imagem e semelhança de Deus. Eu fico assim maravilhado, porque eu não posso entender esse Deus que tem tanto amor por mim, sendo que eu sou imperfeito e mesmo assim Ele me faz a imagem e semelhança dele. Jonatas, porque nós somos imperfeitos, Deus é imperfeito? Não, Deus é perfeito. Nós somos a imagem e semelhança. Semelhança não é ser igual, tá? Semelhança não é a mesma coisa que você pegar uma máquina de Xerox e sair igualzinho no papel. É semelhança, é algo parecido aí. Amém? Vamos ver que em Gênesis, né, logo aí no início, capítulo 1, verso 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, eu não vou entrar nem na parte sobre macho e fêmea, eu só vou falar hoje sobre a natureza moral do ser humano. Então, vamos entender aí que Deus nos criou. Deus nos criou, embora que tudo, às vezes as teorias nos cercam, às vezes ficamos até meio sem respostas, mas faça igual a minha camisa, estude a Bíblia, e logo atrás está escrito assim, para que você não seja enganado sobre essas coisas que acontecem no dia a dia, na nossa escola, na nossa faculdade. Amém? Vamos para o tópico de número 1, que diz assim: o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver
no que o homem, sendo imagem e semelhança de Deus, nós vamos dividir agora em 2 pontos. A revista divide aqui em 2 pontos: moral e natural. Eu vou ler esses 2 pontos. Natural diz a respeito do intelecto, conhecimento, emoções, livre-arbítrio, o que difere o homem dos animais irracionais. Então, essa é a nossa qualidade natural, tá? Instinto natural. Agora nós vamos falar sobre a moral, tá? A moral diz assim: inicialmente o homem não tinha pecado, era santo e justo, reto, dotado por Deus de capacidade de não pecar. É necessário esclarecer ainda que essa imagem de Deus não quer dizer que somos pequenos deuses. Foi o que eu falei logo no início da lição. Nós não somos, a questão de imagem e semelhança é algo parecido. Nós não somos Deus e não somos iguais a Deus. Amém? Mas sim que ocupamos um lugar especial na criação divina. Pensa, você já parou para pensar, você ser imagem e semelhança de Deus? Já parou um segundo para você refletir sobre isso? Pare um segundo quando você está assistindo essa aula e pense: peraí, eu sou imagem e semelhança, tipo assim, do mestrão. Eu tenho essa qualidade. Os animais não têm, os macacos, queridos, não têm, mas eu tenho. Eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Eu sou imagem e semelhança do mestrão. Então, isso é bom sabermos, que somos imagem e semelhança do nosso mestre, que somos parecidos com ele. Amém? Vamos para o tópico de número 2, que diz assim: o ser humano como portador do caráter moral de Deus. Nós vamos ver aqui nesse tópico algo muito interessante, porque quando nós falamos assim que nós somos portadores do caráter de Deus, vai implicar muitas regras. Por mais que pensamos não ser ou não ter regras, não ser ditador de regras. Ô querido, eu quero que você entenda isso aqui para falar: Jonatas embolou lá e não soube sair. A questão de ser ditador, Deus não é ditador. Ele não é ditador de regras, entendeu? Segue quem quer. Hoje nós estamos aqui batendo um papo. Segue quem quer as regras. Quer morar no céu? Eu fui indagado uma vez, até por um camarada ateu. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu fui na verdade eu fui ele jogou uma incógnita para mim. Ele me diz assim: por que você serve a Deus? Pelo céu? E se não existisse céu, você serviria a Deus? E aí? Essa é a pergunta. Se não existisse céu, você serviria a Deus? A minha resposta para ele foi: sim, eu continuaria servindo a Deus. Por quê? Se ele não tem nada para te oferecer, se ele não tivesse nada para te oferecer, igual a sua religião fala. Eu falei com ele assim: cara, deixa eu te falar, eu sirvo a Deus não é por causa do céu, não. Eu sirvo a Deus porque eu amo. Porque eu não estou nem aí. Eu prefiro, a verdade é essa. Eu prefiro morrer acreditando na minha fé e sabendo que isso tudo que eu acreditei que foi verdade e chegar lá no fim e não for verdade, do que você, camarada, não acreditar em nada disso aqui e chegar lá no final e descobrir que é verdade. E aí, como é que você vai ficar? E se tudo que você não quer acreditar aqui for verdade lá no fim? E aí? Aí nós vamos falar o ser humano como portador do caráter moral de Deus. O ser humano é o portador legal do caráter de Deus. Amém? Eu vou ler aqui alguns pontos. Amém? Dotado da capacidade de não pecar, o homem resolveu
duvidar da palavra de Deus e dar ouvido à serpente, colocar em dúvida a bondade do Senhor e por causa da abdição, né, pecou. Nós vamos ver aí em Gênesis 3, de 1 a 6, nós vamos ver que o homem colocou em dúvida o que Deus estava fazendo. Jonatas, por que a árvore do bem e do mal estava no meio do jardim do Éden? Porque desde o início, para vocês que falam que Deus é manipulador, desde o início Deus coloca a opção do ser humano entre escolher o que ele quer fazer. É igual eu falei, Deus não é um ditador de regras. Deus não é um camarada que está lá com a manete no controle e mexendo tudo aqui embaixo. Deus não é assim, querido. Deus é um espírito perfeito, tá? E ele está lá. E eu creio nele. Ele não está lá com a manete na mão, olhando aqui embaixo na terra, falando assim, ó, vai lá, vou apertar X aqui, vou apertar quadrado para chutar alguma coisa do tipo. Para quem gosta de jogar futebol aí no PlayStation, vai um abraço pro meu amigo Daniel, que é viciado, que Deus te liberte. Amém? Mas nós vamos ver que o homem ele resolveu duvidar e resolveu desviar. Jonatas, o caráter do homem morreu? E aí, morreu? Para você que assiste essa aula, morreu o caráter de Deus nele? Não. Eu creio que não. Se você crê outra coisa, deixe a sua pergunta ou resposta aí embaixo, ou sua dúvida, que nós vamos responder. E aí, perdeu? Não. O caráter está ali no ser humano. Jonas, mas e para aquela pessoa que desvia, querido, nós temos que entender dois termos aqui. Desviar e apostatar é coisas muito... desviar e ficar fraco na fé é coisas distintas. Porque desviar, o termo original desviar é apostatar, ou seja, apostatou da fé. O camarada está desviado. Agora, o camarada que saiu da igreja e que está lá fora um pouquinho, vamos dizer assim, esse termo um pouquinho, ele está lá fora um pouquinho, ele está fraco na fé, que é bem diferente de desviar e ficar fraco na fé. Então, o homem, quando é incrível isso, quando o homem está fraco na fé, sai da igreja, resolve dar umas voltinhas, ele pode estar no barulho que for, que ele sempre vai lembrar: e se Jesus voltar hoje, o que vai ser de mim? Eu vivi tantos anos na igreja, e se Jesus voltar agora, nesse momento? Eu vejo que isso é do caráter totalmente implantado no ser humano, o caráter de Deus implantado no ser humano. Embora muitos apostatam, ou seja, desviam, começam a crer em outras loucuras, mas eu também não assusto que, segundo Timóteo, Paulo é bem claro em dizer: chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina e se desviarão, e juntarão e amontoarão para si deuses, acreditando nas suas próprias fábulas e filosofias. Traduzindo, vai se esquecer de Deus e vai acreditar em qualquer porcaria que colocar, desculpa do termo, colocar na mente dele. Qualquer coisinha que vem lá e entra na cabeça dele, na mente dele, ele já virou: não quero. Eu não quero, eu não vou, não pode, onde eu vim, para onde eu vou, começam as indagações. Querido, tenta entender uma coisa: eu vim do meu Deus me criou. Agora o homem resolve pecar. Agora eu vou colocar a culpa em Deus, porque é mais fácil culpar alguém do que olhar para mim mesmo e apontar o erro que existe em mim. O erro que está em mim, eu não consigo apontar, eu tenho que apontar para Deus ou para qualquer outra pessoa. Não, foi fulano, foi ciclano, o erro está em mim, querido. Nós temos que entender isso. Isso
é ter um caráter, uma moral de Deus. Ter um caráter de Deus é reconhecer que eu sou pecador e não valo uma pipoca, igual disse minha amiga. Nós não valemos nada, querido. Nós somos pó, somos cinza. Tá? Hoje eu estou dando uma aula bem tranquila, bem devagar, lição até extensa um pouco, mas eu quero conversar, eu quero na verdade bater um papo com vocês e dizer que a falha está em mim. Eu sou pecador. A falha não está no meu irmão, não está em Deus. A falha está em mim. Porque o homem resolveu duvidar da bondade do Senhor. Então, se desviou tentando buscar outra forma. Porque a primeira indagação da serpente foi: não, ele falou isso aí, que vocês comer, não, vocês vão ficar igual ele. Olha para você ver. Aí a usura do homem foi lá, não pensou duas vezes, bafou lá o fruto lá e bafou e não, comeu. Tá bom, querido? A partir daí, toda a raça humana foi afetada, né? E não é segredo que o ser humano é inclinado ao mal naturalmente diante de um quadro tão triste. Deus cumpriu a promessa do Éden e no tempo determinado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Não de um só homem, mas de todo mundo. Nós vamos ver aí em João 1:29, o próprio Cordeiro, ele não tira o pecado de apenas um homem, ele tira o pecado do mundo inteiro. Amém? O nosso tópico de número 3, querido, diz assim: um chamado para a santidade. Eu vou começar a ler aqui, logo a mais eu explico. 3 meses após a saída do Egito, Deus anunciou que os descendentes de Jacó seriam sua propriedade peculiar dentre todos os povos da terra e que deveriam ser santos. Porém, antes desse ponto, Deus trouxe à memória o povo que ele foi seu libertador, que livrou a Israel da escravidão do Egito. Caro jovem, nós devemos enxergar a santificação não como um fardo imposto sobre nós, mas como uma resposta à grande libertação que nos alcançou, pois só assim a caminhada cristã será prazerosa. Então temos que entender que esse chamado para a santidade, ser santo, querido, é muito difícil, tá? Eu até brinquei com o meu pastor, eu falei: ô pastor, ser santo é difícil? Aí ele falou: não, Jonas, a questão não é difícil, é porque nós que complicamos às vezes, né? Nós complicamos muitas vezes, nós queremos estabelecer esse parâmetro aí, nós queremos afastar: não, eu tenho que ser santo aqui na igreja, lá fora eu tenho que ser mais ou menos santo, dentro de casa que ninguém está me vendo, aí eu não preciso ser santão. E aí que está nosso erro. Nós precisamos ser santos em qualquer lugar, e principalmente dentro da nossa casa. Nós temos que entender. Essa lição, querido, ela aborda alguns temas diferenciados, alguns temas que te mostra e te faz refletir o que é ter um caráter, ter uma moral, entendeu? Eu não preciso ser santo só aqui dentro da minha igreja, cantar bonitinho, levantar minha mão, glória a Deus, sair ali na rua, talvez ser mais ou menos santo e chegar dentro de casa: santo para quê? Ninguém está me vendo. Sabemos que ninguém esconde de Deus. Amém? Eu vou ler aqui o 3.1, aqui um pouquinho mais à frente. O código de santidade. No livro de leitura mencionado por Pedro, que é Pedro capítulo 1, versículo 16: sede santo porque eu sou santo, está escrito lá em 1 Pedro verso 16.
No livro de Levítico, mencionado por Pedro, há uma parte chamada por alguns teólogos de Código de Santidade, que são os capítulos 17 ao 27. Nessa porção, Israel é chamado a adotar a santidade como um estilo de vida, não como observação cega de regras. É possível observar no Código de Santidade a disciplina para a vida santa. A. Na alimentação correta, no capítulo 17. B. Na pureza sexual, no 18 e 20. C. Na pureza sacerdotal, 21 a 22. D. Nas festas sagradas. E E. No lugar santo e no nome santo, nos anos sabáticos e no jubileu, no 25. F. Nos dois caminhos, que está no 26. G. Nos votos religiosos, no 27. Finaliza aí. Deus não queria um povo santo só em termos de culto, orações e jejum, mas em santidade exigida por Deus, vai além e alcança todas as áreas da vida humana. Ou seja, querido, é o que eu estava falando, é toda a área da sua vida, é em toda a área da sua vida. Ah, Jonatas, eu consigo ser santo na minha escola? Consegue, querido. Eu consigo ser santo na minha... Consegue, querido, basta você querer. Só não consegue se você não querer, tá? Nós estamos finalizando aqui nossa lição rápida e sucinta. Igual eu falei, eu estava conversando com alguns professores aqui. Vamos tentar fazer uma aula rápida e sucinta para que possa ser de... Porque eu não vou ficar aí na frente você não vai ficar na frente do computador assistindo lição de 1 a 2 horas. Então vamos ser rápidos e sucintos e chegar no que nós queremos. Amém? Eu vou deixar o texto de Efésios 4:25, santidade não falar. Vou deixar Filipenses 4, verso 8, santidade no pensar, tá? E vou deixar também Êxodo, 19, verso 6, Deus requer um povo santo. Amém, querido?